Olá, eu sou Adriano Moneta, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo, sempre com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito do livro Inquérito Policial Democrático. E para falar sobre este assunto, trouxemos aqui o autor do livro, o delegado de polícia Ronaldo Sayeg, que é titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Taboão da Serra e professor da Academia de Polícia Civil. Ao lado dele, como anfitrião de hoje, está Dr. Rodrigo Lacórdia, que é diretor da ADPESP, a quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao nosso convidado. Dr. Lacórdia. Queria primeiramente saudar os telespectadores do programa, dizer que é uma honra hoje estar recebendo o Dr. Ronaldo Sayeg, um colega que tem trabalhos excelentes na polícia, pelos departamentos por onde passou, além de ser um excelente professor, né, ministra aulas na nossa Academia de Polícia, e hoje ele honra a nossa presença aí com essa excelente obra aí. Eu já queria começar fazendo as perguntas para ele no seguinte sentido, até o título, que é um título que eu achei interessante, Inquérito Policial Democrático, e pelo que eu pude ler algumas páginas já, eu vi que ele traz uma visão bem moderna e atual do inquérito policial, né? Mostrando como é um instrumento de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Eu queria saber, doutor Ronaldo, quais são os aspectos mais modernos aí do inquérito hoje, para trazer para a atualidade, para apresentar para os telespectadores nossos aí, né? Olá, Rodrigo, doutor Rodrigo Lacórdia, olá, Adriano, nossos companheiros aí dessa jornada. Nós temos que imaginar, inicialmente, que o inquérito policial está dentro do Código de Processo Penal. Este, por sua vez, é nascido, gestado em 1941, né, que vivíamos o Estado Novo, um período ditatorial, vamos dizer assim, e também o nosso Código de Processo Penal sofreu uma influência muito grande do Código de Processo Penal italiano, portanto, de inegável influência fascista. Veja bem, então, não foi uma gestação muito fácil, no sentido de ser ele democrático. Pois bem, passamos por várias etapas políticas, por várias transformações sociais, inclusive de 64 até 88. Pois bem, e tudo isso com a vigência do mesmo Código de Processo Penal, onde está inserido o inquérito policial. Então, o inquérito policial democrático, na verdade, imaginem, para ficar fácil, para ficar de fácil assimilação, imaginem que o inquérito policial, nascido em 41, precisasse passar por um filtro. Esse filtro é a Constituição de 88. É como se tivesse que passar por uma porta, um portal, e esse portal é a Constituição. Se conseguir passar obedecendo o que está disposto na Constituição, quer dizer que ele é o inquérito policial democrático. Esse é o filtro. Esse é o filtro. E não há como ser diferente, uma vez que a Constituição, esta sim, democrática, que acaba obrigando toda a administração pública, toda a sociedade, não há como o inquérito policial ser de outra forma, a não ser democrático. É quase que uma redundância, vamos dizer. O inquérito policial democrático, ele é assim porque não tem outra maneira de ser em razão deste filtro, deste olhar que a Constituição lança sobre o inquérito policial. Esta é a ideia inicial de o porquê ser o inquérito policial democrático e a razão de termos nos aventurado a escrever essa modesta obra. O que inspirou, então, a escrever essa obra e trazer essa visão que, como operador de direito, como delegado de polícia, eu tenho no inquérito, que eu acho que é um instrumento importantíssimo para o Estado Democrático de Direito. O que te inspirou essa obra? Doutor Rodrigo, o ano passado eu concluí pela Academia de Polícia o curso superior de polícia, que é tido como o último curso da nossa carreira. É aquele curso que habilita o colega a galgar o último posto da carreira. E nos debates, durante as aulas, eu percebi que alguns colegas
tinha uma visão um pouco tradicional, no meu ponto de vista, em razão da discordância, um pouco até ultrapassada, né? Com relação a alguns princípios, alguns tópicos, alguns enfoques do inquérito policial. E em razão de ser esse curso também um curso de especialização, eu pensei em realmente escrever sobre isso, né? O eixo de pesquisa era a modernidade. Então tá bom, temos inquérito policial, temos uma doutrina tradicional, que não é a que eu acredito que seja a correta, porque muito dessa doutrina tradicional vem de antes da Constituição, vem de uma doutrina que não sofreu, vamos dizer, que não passou por esse filtro de modernidade, e o eixo de pesquisa que era a modernidade. Então eu pensei em escrever sobre o inquérito policial, sobre essa vertente moderna, essa vertente mais atualizada, né? E foi o que acabamos fazendo. Por fim, a monografia foi aprovada pela editora, né, com algumas modificações, algumas adaptações para que se torne no formato livro. E na verdade, esse foi a trajetória até chegarmos no livro, Inquérito Policial Democrático, uma visão moderna e contemporânea, em razão desses elementos. Eu queria dar uma olhada no livro, pode ser, doutor? Até Pois porque não. a gente veio falar sobre ele hoje, então é improviso, tá? Eu quero ler um pouquinho do índice. Esse livro aqui é direcionado, evidentemente, aos operadores do direito, né, doutor? Sim, perfeito. Ocorre que temos muitos telespectadores nesse momento que não são. Então, por isso que eu vou tentar, de alguma forma, fazer com que o senhor me explique, eu que sou um jornalista e não, portanto, um Por operador favor. do direito, da forma mais simples possível, sem incorrer em nenhum erro ao nosso operador do direito que está assistindo, a diferença, porque o que me chamou a atenção quando foi proposto o tema foi justamente a palavra democrático. O senhor, logo na sua fala inicial, já faz a comparação, dizendo que o nosso Código Penal foi instituído numa época em que, na Itália, e foi absorvido grandemente da Itália, um país que vivia o fascismo através de Mussolini e afins, né? Sim. E aí eu queria que o senhor desse só uma pincelada por cima, falando para leigos, a diferença disso, quer dizer, qual é a diferença entre o inquérito hoje, que o senhor tenta aqui, ou pelo visto faz com bastante galhardia descrevê-lo, e aquele que foi instituído no começo do nosso Código Penal. Depois eu vou ler para vocês rapidamente os tópicos. Boa questão, Adriano. Eu vou tentar De forma simples, doutor. pincelar isso aí. Essa resposta é para o leigo, não através de uma das características tradicionais do inquérito policial, que é o sigilo. O inquérito policial é tido como sigiloso, em razão do artigo 20 do Código de Processo Penal, que fala que a autoridade policial garantirá o sigilo necessário. Mas veja, hoje em dia, o artigo 37 da Constituição fala logo que um dos princípios é a publicidade, né? E a administração pública é regida pelo princípio da publicidade efetivamente. Então, como que nós vamos ter um princípio que demanda um sigilo se a Constituição fala que os atos são públicos? Vejam, é esse entrechoque que, na verdade, criou a necessidade de retratar o inquérito como democrático, né? E outras vertentes também, a questão da participação do advogado nos atos de investigação. Em 41, tinha-se uma ideia desse instrumento de investigação, desse instrumento apuratório. E nesse instrumento não havia participação da vítima, do advogado, era uma coisa realmente mais fechada. Hoje não há como ser assim, Entendi. em razão dos dogmas constitucionais de 88, ou seja, dogmas democráticos, né, em respeito à dignidade humana. Deixa eu mostrar para vocês, então, a capa, né? A gente vai fazer um close, tá? Vou tirar aqui a mão, para ficar mais fácil. Essa é a capa do livro, tá? O Inquérito Policial Democrático, cujo autor é o Dr. Ronaldo Saeg. Essa foi a monografia do senhor no curso superior de polícia, doutor, foi isso? Perfeito. Com algumas adaptações, né, para adquirir o formato livro. Mas, em síntese, né, a ideia, os tópicos principais são esses daí. Do Estado de Direito e a dignidade da pessoa humana, aspectos históricos e a origem do inquérito policial, o inquérito policial, e aí é um capítulo grande, né, doutor? Sim. O inquérito policial como meio de prova, o inquérito policial e a tecnologia da informação, o inquérito policial eletrônico, princípio do delegado de polícia natural e a avocação do inquérito policial como medida excepcional, o estado de inocência e a devida investigação criminal.
Essa parte do inquérito policial eletrônico bastante interessante, hein, doutor? Sim. O que o senhor procura falar aí nesse tópico? Veja, vivemos num mundo absolutamente tecnológico, o mundo dos aplicativos. Então é difícil imaginar que o inquérito policial, a porta de entrada do sistema de justiça criminal não seja voltado à tecnologia. Na verdade, não seja envolto, não seja englobado por questões tecnológicas. E isso vem inquérito policial eletrônico, que está sendo implantado, né, de alguns anos na nossa instituição. E fica tem difícil. Ajudado? Muito, muito. Fica Difícil imaginar hoje, com o inquérito policial eletrônico, com a tramitação do inquérito eletronicamente, com o ajuizamento de flagrantes eletronicamente, as comunicações de flagrantes feitas eletronicamente, fica difícil imaginar como sobrevivemos tanto tempo na era do papel. Você faz um flagrante, né, um encartado de documentos com exigência legal, tem que pegar esse encartado de documentos, pegar um policial, pegar uma viatura, levar até o fórum, chegar lá, protocolar, carimbaço, deixar lá numa pilha de documentos, né, para depois esse mesmo documento, esse mesmo emaranhado voltar na forma de papel. Hoje tudo isso é feito num clique. Correndo o risco de pegar fogo, né? Pegar fogo, acidentes, tirando todo o desperdício material e financeiro. Hoje é tudo feito num clique. O sistema eletrônico acaba propiciando isso aí. Hoje é feito eletronicamente num clique. Tanto o ajuizamento de flagrante, quanto do próprio inquérito policial. Fica difícil imaginar como que vivemos sem isso, uma vez implantado. E outra coisa, falando em modernidade, isso já é uma proposta nossa, de uma ideia que eu tive analisando a tramitação dos processos criminais. O CNJ, em 2017, teve a oportunidade de analisar a questão da tramitação dos processos criminais por meio de aplicativos de mensagem de texto. Evidentemente, o WhatsApp, sem querer fazer qualquer propaganda. E o CNJ, que é o órgão de controle do Poder Judiciário, aprovou por unanimidade a utilização do WhatsApp como meio de tramitação do processo crime. Se o processo crime tem algumas regras mais rígidas com relação ao contraditório, né, a participação das partes, por que não nós não utilizarmos isso no inquérito policial? Doutor, eu preciso interromper o senhor rapidinho, mas eu vou voltar no segundo bloco falando sobre isso, que eu achei muito interessante. Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando do livro do delegado de polícia Ronaldo Saeg, livro intitulado Inquérito Policial Democrático. Eu vou reapresentar, o doutor Ronaldo Saeg está ao meu lado, ele é delegado titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Taboão da Serra e também professor da Academia de Polícia Civil. Ao lado dele, nosso anfitrião de hoje, representando a ADPESP, é o doutor Rodrigo Lacórdia, diretor da instituição. Eu interrompi o doutor Saeg para que a gente encerrasse o primeiro bloco, mas vou voltar imediatamente, doutor. O senhor falava sobre a utilização de um aplicativo de mensagem, no caso o WhatsApp, na questão do inquérito policial, processo judicial. Queria que o senhor retomasse esse pensamento. Pois não, Adriano. Uma vez que o CNJ aprovou o uso do aplicativo na tramitação do inquérito no judiciário, não vejo razão de não utilizarmos. Evidentemente, com algumas cautelas, algumas garantias, como, por exemplo, a certeza que aquele ato chegou até o seu destinatário. Por isso que propusemos, né, até como anexo aqui do livro, o termo de adesão ao Sistema Eletrônico de Movimentação. A sigla TASEM, eu até faço uma homenagem aos nossos colegas palmeirenses, né, corintiano que sou, né, o termo TASEM abreviado é TASEM Mundial. Então, para todo mundo já imaginar. Para não esquecer. TASEM o Mundial, mas com a tecnologia. Ou seja, esse termo, na verdade, é um termo de adesão, onde o investigado e o seu advogado, ou somente o primeiro, ou somente o segundo, dependendo de como está sendo feita aquela defesa, adere a esse sistema de movimentação, assinando um termo e deixando o celular pelo qual ele quer receber essas mensagens. E, por sinal, a delegacia informa de qual número partirá aquela intimação, aquela notificação ou aquela mensagem que se pretende chegar ao seu destinatário.
Uma vez assinado esse termo, é juntado no inquérito policial e a partir daí, por meio de um arquivo PDF, um arquivo Word, ou mesmo no texto do WhatsApp, e seria encaminhado esse documento ao seu destinatário. Repito, o investigado, algum personagem do inquérito ou seu advogado, para que isso possa produzir, ter a consequência jurídica que se pretende. Né? Junta-se depois o print daquela tela, coisa que a gente já faz normalmente. Né? Imaginem que a gente vai fazer isso através de um e-mail institucional. Também viável. Só que o aplicativo é mais ágil, é mais rápido. E tomando com base a autorização para o judiciário, não vemos razão para não utilizarmos isso aí. Isso já tem sido feito a título experimental ou já é oficial? Já? Eu tenho feito. Eu tenho feito, inclusive com o termo. Né? E não houve questionamento jurídico porque há uma concordância. Entendi. Há uma concordância. E o dinamismo proposto pela ideia acaba sendo de aprovação de todos os protagonistas que, de alguma forma, acabam acabam participando dessa metodologia aí. É interessante como o aplicativo de mensagem acabou deixando realmente para trás o e-mail, né? Sim, com certeza. A gente usa e-mail hoje, mas é para formalizar alguma situação. Sim. Mas para se comunicar, hoje em dia não se faz mais uma Sim. tratativa por e-mail, a não ser que seja extremamente formal, mas ainda assim o WhatsApp, ele possui essa característica de você poder fazer uma transação formal aqui. Exatamente. E a prova está ali, não é? O que o Exatamente. senhor acha disso, doutor Rodrigo? Eu acho que assim, a modernidade ela vem ajudando não só a questão da investigação, como a tramitação dos processos. E agora, com o inquérito eletrônico, eu tenho falado com alguns colegas aí que estão na atividade fim, tem melhorado muito a agilidade na questão da formalização, até mesmo o tempo de espera das pessoas, até mesmo na forma de fluidez da documentação, que é totalmente seguro. Eu acho que tem que se implementar cada dia mais. Eu não conhecia essa ideia do aplicativo, achei interessantíssimo. Tá? Até queria fazer outra questão, Adriano, e para o doutor Fica à vontade, doutor. Um termo aí, um setor aí um ramo do direito que tem crescido muito nos últimos anos aí, que é o setor de compliance, né? O pessoal, os grandes escritórios, as grandes empresas têm implementado o setor de compliance, a área de compliance, e eu vi que o Dr. Seg trata do compliance dentro do inquérito, ou o inquérito trazendo o instrumento do compliance. Eu queria saber mais detidamente esse aspecto aí do inquérito e o compliance. Pois não, doutor Rodrigo. Veja, o compliance é realmente uma ideia amplamente difundida na iniciativa privada. É um termo que traduzido significa em conformidade, de conformidade. Ou seja, você vai traçar normas para que as pessoas sigam em conformidade com aquilo que foi estabelecido. O inquérito policial como instrumento de compliance é muito próximo a isso. Vejam, os elementos dentro de um inquérito policial podem construir um quadro mosaico, um quadro de onde se extrai informações para a adoção de políticas públicas, de ações preventivas e ações repressivas. Vou explicar de uma forma bem simples o que aconteceu no passado e nem imaginávamos que, de certa forma, estava se fazendo no formato de compliance. Na década de 70, 80, estava havendo muito roubo a banco. E o inquérito policial mostrou que os criminosos entravam com muita facilidade na agência bancária e tinham acesso aos caixas com muita facilidade. Então, os elementos criados nas investigações e produzidos no inquérito policial demonstraram da necessidade de colocar portas giratórias. Veja um exemplo bastante simples. Ou seja, os elementos tidos no inquérito policial funcionavam como um mosaico a indicar a necessidade de políticas públicas e mudanças. No caso, simplesmente portas giratórias. Hoje poderíamos usar isso aqui na questão do roubo de carga, no transporte de explosivos, ou seja, é mais do que pegar os boletins de ocorrência para fazer uma análise criminal. É pegar os elementos do inquérito policial, que tem um pouco mais é mais rico em informações. Caminhou além do registro da ocorrência. Tem mais uma fonte maior de elementos para poder indicar esse quadro mosaico e, a partir desse quadro mosaico, políticas públicas ou ações preventivas e ou até repressivas, no âmbito dos órgãos de segurança pública do Estado. O inquérito, então, formando um padrão de conduta, até mesmo ajudando a questão de prevenção, né, do crime, assim,
essa ideia do banco, da questão da porta giratória, teve essa questão do padrão de conduta por conta do modus operandi dos criminosos na ação de roubo a banco, né? Exatamente. É interessantíssimo, né? Trazer o instrumento que a gente tem ideia de ser um instrumento só de investigação por uma forma, por um padrão de conduta de uma empresa, ou mesmo da social, ou mesmo de políticas públicas, né? Com certeza que é o mais importante. A ideia é exatamente essa. Interessantíssimo. É como se o inquérito retratasse as fraquezas e as dificuldades de uma situação, seria isso? Sim, na verdade retratam. O inquérito busca, nos fatos criminosos, uma série de fatores, né? Não só de autoria e materialidade, mas o porquê que os crimes ocorreram. E é nesse sentido que funcionaria ações preventivas e de políticas públicas, né? O inquérito policial retrata um padrão de conduta da sociedade, né? Não só com relação ao criminoso, mas também com relação às vítimas, algumas fragilidades, exatamente. E por que não aproveitar isso para se estabelecer esse quadro, né? E a partir desse quadro estabelecido nos documentos de inquérito policial, se adotar, se deflagrar políticas públicas e ações preventivas e repressivas. O senhor deu um belo exemplo, que é o da porta giratória dos bancos, mas já é um exemplo um pouco antigo. Tem alguma coisa mais nova que o telespectador pode enxergar e falar, puxa, isso aí é decorrente de investigação policial? Percebemos, através dos inquéritos, que o transporte de explosivos estava um pouco aquém daquilo que se preconiza para garantir a segurança daquele explosivo. O senhor está sendo modesto, né? O senhor está sendo bastante sutil na análise. E não pode ser diferente porque essa questão envolve outros órgãos públicos, envolve outros órgãos de controle, mas era essa a ideia, se identificar através do inquérito policial que estava havendo uma deficiência na escolta, no transporte, na segurança dos explosivos. E isso acabou deflagrando algumas medidas. Então, hoje existe uma exigência maior para a escolta armada, número de pessoas que efetivamente vão fazer essa escolta, para justamente se garantir que o explosivo chegue ao seu final e não seja roubado, às vezes em quantidade de toneladas, e vá na mão do crime organizado. Isso estava sendo feito há alguns anos de forma bastante expressiva, né? Com certeza. Bastante expressiva. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Nós estamos, infelizmente, já chegando ao final do programa, temos mais 3 minutos, mas dá tempo tranquilo, na minha opinião, de conversarmos a respeito do porquê que o senhor resolveu fazer essa obra, como é que foi a produção do livro, a pesquisa, o senhor já tem em mente outra obra? Vamos encerrar esse programa falando um pouco do senhor como autor de livro, e não somente delegado de polícia. Obrigado, Adriano. Então, foi razão da necessidade de criarmos uma doutrina, não é uma doutrina apaixonada, cega, né, como se o inquérito policial fosse o melhor, o único instrumento de apuração. Apesar de acreditarmos ser, sim, o inquérito o mais democrático e eficiente instrumento apuratório de infrações penais, não é essa a ideia. A ideia é um retrato, é trazer o inquérito policial de uma forma moderna, mais democrática. E isso surgiu da necessidade, né, percebida nesse curso e combinou um pouco da experiência que eu tive aí, de um pouco mais de 20 anos como delegado de polícia. Uma questão, por exemplo, rapidamente, eu sei que o nosso tempo está chegando ao fim, o princípio da obrigatoriedade, é um princípio já estabelecido. Dá tempo, fica tranquilo. Princípio já estabelecido, né, na doutrina tradicional. Tá bom. Imaginem cada crime ocorrido na cidade de São Paulo, e dou o exemplo de furto de autos, ter que ser obrigatoriamente instaurado em inquérito policial. Não, a gente vê de forma diferente. Eu acho que cada crime deve ensejar uma investigação séria, investigação com todas aquelas medidas iniciais, que é a oitiva da vítima, reconhecimentos possíveis, câmeras de segurança, medidas periciais. Feito toda essa parte inicial do trabalho investigativo, não se tem linha de investigação a se seguir, por que instaurar esse inquérito policial? O Estado já tomou as providências, o Estado já cumpriu a obrigatoriedade ao deflagrar essas medidas investigatórias iniciais. Não há necessidade neste caso, mas também não há como deixar isso aí largado em qualquer canto. Por isso que nós propomos o despacho de acautelamento. O que vem a ser isso? Você colocar num papel, um documento emitido pelo delegado de polícia, que, tomadas as medidas Y, X, Z, e não se obtendo linha de investigação a seguir, essa investigação vai ficar acautelada ao lado de outras semelhantes para que futuramente se descubram novas provas.
né? Vejam como não está se falando nada de novo, mas está se trazendo um enfoque moderno. Isso é um pouco o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Imaginem em São Paulo, eu não tenho o dado correto, mas 100, para ser humilde, novamente, para ser modesto, 100 furtos de veículos por dia. Imaginem resultar 100 inquéritos policiais. Não, tem que ter 100 investigações, que se prosperar, virará inquérito policial com autoria, materialidade e circunstâncias, se não, despacho de acotelamento. Fique ali num espaço próprio, esperando uma novidade no âmbito da investigação que possa deflagrar um inquérito policial. Dr. Ronaldo Saeg, queria agradecer muito a presença do senhor no programa de hoje, autor do livro O Inquérito Policial Democrático. Agradecer também a presença do Dr. Rodrigo Lacódia, representando a ADPESP. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.